Oh, I love it. I'm an addict, I'm addicted to the telephone. Então, pessoal, vamos aqui para um vídeo da nossa revisão, né? Revisão de isomeria, tá? Da prova. Isso aqui é para os alunos, né? Especificamente do IEMA, mas todo mundo que for fazer Enem, né? Ó, vou estar respondendo questões de Enem, explicando. Então, já é importante. Então, ó, o que a gente vai estar trabalhando agora vai ser isomeria plana e espacial, certo? Então, bora para cá. Primeira questão, tá? Vamos fazer isso com questões. Entre os medicamentos mais comuns consumidos para alívio da dor está o ibuprofeno. Um composto quiral, composto quiral, vamos marcar isso, com ação anti-inflamatória e efeito analgésico, que é comercializado como fármaco opticamente puro. Opticamente puro, isso é bem importante, ou seja, sem mistura com outro isômero óptico. A fórmula estrutural plana do ibuprofeno ele dá aqui a fórmula dele. Então ele já disse que o ibuprofeno é um composto quiral, tá? Por que ele é um composto quiral? Composto quiral são compostos que têm carbono quiral, tá? Um carbono que a gente representa por asterisco aqui, ó. Carbono quiral, tá? Quiral. Vem lá de mão, né? Quiromancia, né? Essas coisas, tá? Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Então, ó, o carbono, a gente representar assim com asterisco, vai ser o carbono quiral, tá? Quiral, tá? Quiral, certo? O carbono quiral é o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Como assim, Augusto? Vamos ver aqui, ó. Bora imaginar esse carbono aqui, ó. Para baixo eu vou ter ligado a ele um hidrogênio. Peraí, deixa eu colocar isso mais em cima aqui, né? Ó, aqui, ó. Para baixo eu vou ter ligado a ele um hidrogênio, certo? Aqui para o lado direito eu vou colocar uma hidroxila, certo? OH. Para o lado direito eu vou colocar um grupo metil, CH3. Aí para cima eu vou ter ligado uma outra coisa. Deixa eu ver o que a gente pode estar ligando aqui. Vamos ligar um grupo... Ligar um grupo etil, C2H5, certo? Então vocês podem ver que esse carbono bem aqui, ó, esse carbono aqui, ele tem os 4 ligantes diferentes. Se ele tem os 4 ligantes diferentes, certo? Se ele tem os 4 ligantes diferentes, é porque ele tem ele é um carbono que a gente chama de carbono assimétrico, ó. O carbono quiral, tá? Então carbono quiral, carbono assimétrico, esse aqui, ó. Ele tem 4 ligantes que são o quê? Ligantes é tudo que está aqui, ó, ligado a ele. Esses tracinhos, você não pode esquecer, são as ligações, né, gente? Ligações covalentes aí, tá? No caso, essa aqui simples. Então, 4 ligantes diferentes, nós temos o carbono quiral, que também pode ser chamado de carbono assimétrico. Quiral ou assimétrico, tá? Beleza? Então, o carbono tem 4 ligantes diferentes, é o carbono quiral assimétrico. Toda molécula que tem esse carbono, ela tem, ó, se tem carbono quiral, ela vai ter, ó, tem isomeria óptica, tá? Tem isomeria óptica, tá? Se tem carbono quiral, tem isomeria óptica. Se não tem, né, provavelmente, tá? Não vai ter isomeria óptica, certo? Mais à frente nós vamos ver que tem moléculas que não tem carbono quiral, mas elas têm sim isomeria óptica, mas é outro caso. Então, aqui a gente tem um carbono, um composto que ele diz que é composto quiral, né, opticamente puro. Então, bora lá. Bora ver, cadê esse carbono quiral aqui? Cadê o carbono quiral aqui do ibuprofeno? Bora procurar aqui, ó. Ó, se a gente procurar isso aqui, ó, vamos testando vários aqui, ó. Tá vendo esse aqui, ó, esse aqui de baixo? Eu marquei. Quais são os ligantes dele? Ó, CH3 aqui e aqui CH3, ó. Então ele já tem 2 ligantes que são iguais, então ele não vai ser um carbono assimétrico. Então esse aqui não é. Carbono da ponta, pessoal, não é porque, ó, tem 3 ligantes iguais, ó. Aqui no caso, ó, 3 hidrogênios, né? Porque é CH3. Então, ele não vai ser um carbono assimétrico, esse da ponta. Vamos pegar esse aqui do meio, ó. Esse aqui do meio, vocês podem ver que aqui ele liga com carbono, aqui com outro, aqui, ó. Ele faz 2 ligações com a mesma coisa. Então, ele não vai ser um carbono assimétrico. Ah, pessoal, então quer dizer que esse aqui que está aqui dentro, nenhum vai ser assimétrico, nenhum. Tá? Nenhum deles vai ser carbono assimétrico. Vamos ver agora esse bem aqui, ó. Esse aqui, bem aqui no meio, né? Aí o que tem aqui em cima? Essa ponta, quem sabe que é CH3. Toda vez que você olhar uma ponta dessa, já sabe. É um carbono aí, para completar ele, a gente coloca 3 hidrogênios. Aí, olha, ele tem para cá, ó, tá aparecendo quantas ligações? 3, né? Quando tá aparecendo só 3, é porque tem uma ligação escondida que é com o hidrogênio, tá? Então vamos ver, ó, esse carbono, quais são os ligantes dele aqui?
Pode ter aqui, ó. Desse lado ele tem ligado isso aqui tudinho, tá? Em cima ele tem ligado um CH3. Esse grupo aqui é o grupo de ácido carboxílico, né? Que ele tem aqui nessa região. Em cima um radical, um metil. Embaixo ele tá ligado a um hidrogênio. E do lado esquerdo ele tá ligado a um grupo aqui maior, né? Ó. Um grupo maior aqui. Então vocês podem ver, gente, que tem 4 ligantes diferentes. Se tem os 4 ligantes diferentes, tá? Esse carbono aqui é um carbono que é assimétrico. Por isso que é um carbono quiral. Então essa molécula aqui tem isomeria, ela tem isomeria óptica. Sempre fico nessa dúvida, óptica. Tá óptica, né? Eu sempre escrevo mais óptica. Vai lá, beleza. Então, seguindo, vamos ver o que eles querem saber. Além do ibuprofeno, destacam também os princípios ativos a seguir, presentes em outros medicamentos para alívio da dor, tá? Então, outros medicamentos para alívio da dor aqui, cadê? Que ele dá aqui, ó. Ele dá vários aqui, né? Certo? E aí ele diz aqui, ó, o princípio ativo que apresenta o mesmo tipo de isomeria espacial que o ibuprofeno, ou seja, que tem isomeria ótica, né? Ó, mesmo tipo de isomeria espacial, ou seja, que tem isomeria ótica. Qual desses aqui, gente, ó? Nós temos aqui, ó, 5, né? Então a gente vai ter que achar um que tem isomeria ótica, tá? Então bora ver aqui, vamos começar a analisar um por um, tá certo? Vou botar aqui o vermelho que destaca mais. Vamos analisar a fenancentina. Olha lá, esse carbono da ponta é um carbono assimétrico? Não é. Por quê? Porque ele tem três ligantes iguais, então aqui não é. Aqui, olha, tem 2 ligações aparecendo, e o que está escondido é hidrogênio. Sempre que vai estar escondido é hidrogênio, certo? 2, ó. Então, 2 ligantes iguais também não é um carbono assimétrico. Aqui, ó, tem ligação dupla com a mesma coisa, ó, 2 ligações com a mesma coisa, então não vai ser, não vai ter nenhum carbono aqui, ó, desses que tem aqui, ó. Nenhum desses vai ser um carbono assimétrico. Aí aqui nós temos o nitrogênio, e aqui nós temos outro carbono, ó. Esse carbono aqui, ele faz 2 ligações com oxigênio, então ele não vai ser um carbono assimétrico. Aqui na ponta tem um CH3, eu disse para você que CH3 não é carbono assimétrico. Então essa molécula aqui não tem isomeria óptica, tá? Não tem, pelos mesmos motivos, né? Porque ela não tem carbono quiral. Vamos ver o paracetamol, se é uma molécula que tem isomeria óptica. Aqui, ó, pessoal, aqui já vi que não tem, né? Beleza, vamos pular já isso aqui, já expliquei por quê. Aí aqui também, 2 ligações com oxigênio, não vai ter. E aqui, ó, é da ponta, ó. Então não vai ter também. Então paracetamol, gente, não tem. Não, certo? Não tem isomeria óptica. Vamos ver a dipirona, né? Todo mundo gosta de dipirona, não é isso? Vamos ver ela aqui, ó. A dipirona, aqui, ó. Aqui não tem, né? Certo? Não tem carbono assimétrico. Aqui, nitrogênio bem aqui, ó. Tem um carbono, mas faz 2 ligações, ó, com a mesma coisa, então não vai ter, certo? Aqui tem um carbono nessa ponta, ó. E aqui, ó. Só que esse carbono de ponta nunca é assim, assimétrico, ó. Não é, tá? Beleza, então... Aí eu tenho carbono aqui, não é? Aí aqui nitrogênio, esse aqui, ó. Opa, será que é esse? Bora lá. Ah, tem 2 ligações aparecendo. Então o que está escondido é... Opa, agora tem 3. E a última que está escondida? 4. Opa, 2 com a mesma coisa. 2 com H. Então não é carbono assimétrico. E aqui, gente, embaixo, ó, tem também, ó. Mas na ponta é CH3, né? Então não tem. Não é carbono assimétrico. Então, gente, a dipirona não tem isomeria óptica, tá? Ah, beleza. Então, olha, pessoal, a gente já pode chutar de 2 qualquer coisa. Já melhorou nossa situação, né? Vamos ver aqui o de clorofenac. Aqui a gente já sabe que não tem, né? Certo? Vamos ver bem aqui, ó. Ah, aqui também, né? Anaromático e tal, faz 2 ligações. Aqui, ó. Será que é esse? H? Não. Poxa. Mas é bom, porque então é o outro. Ó, carbono tem 2 ligações ali, né? Com oxigênio, então não é. Beleza, então, gente, ó, a resposta só pode ser o butibrometo de escopolamina, né? Ou seja, onde está o carbono assimétrico? A gente pode analisar vários aqui, tá? Mas, olha, o carbono assimétrico tá bem aqui, ó. Ó, bem aqui. Por que é um carbono que eu digo que ele é assimétrico? Porque ele vai ter, ó, esses 4 ligantes, ó. Aqui para cima vai ter esse. Aqui para a direita esse. Para baixo e para trás, esse tracejado ali, quer dizer que esse hidrogênio tá lá para trás. E aqui, ó, pela direita, ele vai ter ali isso aqui tudinho, ó. Ó, tudo isso aqui vai ser um ligante. Estão vendo aí? Ó. Então, se eu tenho 4 ligantes diferentes, né? 4 ligantes diferentes. Então, eu estou diante aqui de se eu tenho 4 ligantes diferentes, então esse carbono aqui é um carbono quiral. Carbono assimétrico. Então, essa molécula aqui vai ter, ó, tem isomeria
óptica. Tá? Aqui tem, beleza? Então, continuando, a alternativa vai ser, então, aqui tem butibrometo de escopolamina, letra E, tá? Bora lá, próxima questão, entendeu? Ó, letra E, que é o butibrometo de escopolamina. Aí vamos para a próxima aqui. Agora, essa aqui vamos dar uma olhada geral na questão. Olha, questão grande, né? Tá? Vamos ver o que acontece nela. Olha, a icterícia, popularmente conhecida por amarelão, é uma patologia frequente em recém-nascidos. Um bebê com icterícia não consegue metabolizar e excretar de forma eficiente bilirrubina. Com isso, o acúmulo dessa substância deixa a pele amarelada, né? A substância deixa com pele amarelada a criança. A fototerapia é um tratamento da icterícia neonatal que consiste na irradiação de luz no bebê. Na presença de luz, a bilirrubina é convertida no seu isômero lumirrubina, que, por ser mais solúvel em água, é excretada pela bile ou urina. A imagem ilustra o que ocorre nesse tratamento. Aí tem a imagem aqui, ó. Olha só, vejam. Né? Aqui, ó. Aí eu tenho a lumirrubina e a bilirrubina. Eu vou diminuir aqui para vocês verem aqui, ó. A luz, ó. Aqui é com a luz, ó. Aqui, ó, com radiação, luz. E aqui é ela sem a luz, ó, tá? Então, o que acontece? Quando eles emitem essa luz, né? Entendeu? Quando emite essa luz, o que acontece, ó? Na bilirrubina? Bilirrubina vira lumirrubina, que pode ser excretada, tá? Ela deixa de ser essa aqui, que é bilirrubina, que ela não é excretada, e deixa a pele do bebê amarela. Aí ele quer saber nessa questão, né? Olhando essa da estrutura. Na fototerapia, a luz provoca a conversão da bilirrubina no seu isômero óptico, funcional, de cadeia, de posição ou geométrica. Pessoal, bora ver aqui, bora olhar bem as duas cadeias, tá? Deixa eu ver o que tá diferente em uma e outra. Opa, ó. Já dá pra ver aqui, ó, fica bem claro, ó. Isso aqui, ó. Esse pedaço bem aqui, ó. Né? Vocês podem ver, ó. Aí que tá a diferença. O resto tá tudo igual. Pode ver, não muda nada. Só muda aí. Então, aqui nós temos uma cadeia, vocês podem ver, ó, que tá fechada, ó. Aqui tá uma cadeia aberta. Ó, então, aqui eu tenho nessa região, uma cadeia aberta. Cadeia aberta. E ali eu tenho uma cadeia, uma cadeia fechada aqui, gente, ó. Fechada aqui, tá? Aqui a cadeia está fechada. Cadeia fechada. Fechada. Ou letra desgramada de feia, viu? Fechada, tá? E aqui nós temos uma cadeia que é aberta. Aberta. Então, gente, quando tá assim, uma cadeia fechada e aberta, a isomeria vai ser isomeria de cadeia, gente, ó. Uma cadeia aberta ou até fechada. Vai ser isomeria de cadeia. Então, ó, é o seguinte, vamos revisar rapidinho essa parte de isomeria, né? Porque isso aqui é a parte de isomeria que a gente chama isomeria plana, tá? Então, bora aqui, ó. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui no livro. Vou mostrar para vocês exemplos aqui, ó. Isomeria plana, ó, nós temos aqui, ó, os tipos. Isomeria de cadeia, tá? Deixa eu botar aqui. E, ó, temos isomeria de cadeia, isomeria de posição, isomeria de compensação, ou metameria, isomeria de função e tautomeria, tá? São os cinco tipos de isomeria plana. Vamos ver isomeria de cadeia, ó. Aqui, ó, é até o caso, ó, eu posso ter uma cadeia aqui, que é essa aqui, ó, é ramificada. Ó, essa primeira aqui é normal, uma cadeia normal, porque só tem duas pontas com carbono. E essa cadeia aqui, ó, tem 3 pontas que tem carbono. Então ela vai ser uma cadeia ramificada. Então, quando isso acontece, nós temos a isomeria de cadeia. Pessoal, mas professor, por que é isomeria? Isomeria, gente, é porque os dois, ó, olha, os dois têm a mesma fórmula molecular. Esse composto aqui de cima, esse aqui é o butano. Esse aqui é o metilpropano. Ó, o top. Você arrebenta, não. Ó, tá maravilhoso. Viu? E aqui, pessoal, por exemplo, a gente tem embaixo aqui, ó, esse composto bem aqui, ó, ciclopentano, e esse composto aqui, que é o pentiueno, eles são compostos que eles têm compostos diferentes, né? Até vocês viram o nome. Mas eles têm a mesma fórmula molecular, ó. A mesma fórmula molecular. Você pode contar, ó, se quiser, ó, 5 carbonos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, o outro, 1, 2, 3, 4, 5. E ambos vão ter 10 hidrogênios, tá? Então, gente, olha, são isômeros, tá? Porque são compostos diferentes que têm a mesma fórmula molecular. Ou seja, tem os mesmos átomos, formam compostos diferentes. E ainda tem outro ali, ó, que é o metilbutano. Então, a gente tem ali 3 compostos, né? Ó,
três compostos que têm a mesma fórmula molecular. Só que um tem a cadeia aberta, o outro tem a cadeia fechada e o outro tem a cadeia mista, né? E aí são o quê? Isômeros de cadeia. Tá certo? Ó, beleza? E continuando, né? Continuando aqui, nós temos a... Cadê? Outro exemplo aqui, cadê? Aqui eu tenho uma cadeia, né? Um composto aqui também, ó. Que os dois, ó, esses dois tem fórmula C4H82, ó. Esses dois aqui. Só que esse aqui, ó, esse aqui tem uma cadeia que é normal, ó, normal. Esse aqui não, vai ter uma cadeia que é ramificada, ó. Tem 3 pontas que tem carbono, tá? Então eu tenho aqui cadeia normal e ramificada. Agora, vamos, ó, isomeria de posição. Essa é bem tranquila, ó. Nesses dois compostos aqui, nós podemos ver, ó, a gente tem que numerar os carbonos, viu? Ó. Numa cadeia, você vai dar o nome, tem que numerar os carbonos. Vocês podem ver que aqui o OH está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Então, ó, esse aqui vai ser o propanol 1. Esse ali vai ser o propanol 2. Então, eles vão ser alcoóis diferentes, mas eles têm a mesma fórmula molecular, por isso que eles são isômeros, tá? O propanol 1, deixa eu colocar aqui, ó, propanol 1, e o propanol 2. Propanol 2, tá? Agora, outro exemplo também de isomeria de posição é esse aqui, ó. O que tem diferente desse composto e esse? Ó, eles são isômeros. Ambos têm a fórmula C4H, ambos têm 4 carbonos e 8 hidrogênios. Pode contar. Ó, tá aí. Dá um pause e conta. O que a gente tem que perceber é o quê? Ó, que aqui, ó, nesse, a ligação dupla está entre carbono 1 e 2, né? Na posição 1. E nesse outro aqui, ó, a ligação dupla está entre carbono 2 e 3. Então, nós temos o but1eno e o but2eno, tá? Então, gente, nós temos aqui compostos que só o que muda aqui vai ser a posição da ligação dupla, tá? Ó, aqui e aqui, certo? Aqui nós temos outro que... O que muda? Ó? Vê que o cloro, ó, está ligado aqui em cima, né? E aqui não, ó. Tem ligado aqui em cima e embaixo. Então, nós temos também exemplo de isomeria de posição, tá? Beleza? Então, já vimos cadeia e a de compensação metameria. Não confundam, tá? Quando for um heteroátomo, viu, pessoal? Professor, o que é o heteroátomo? Ó, é um átomo diferente de carbono no meio de carbonos. Se tiver o heteroátomo, a cadeia heterogênea, o que vai acontecer? Ó? Eu tenho esses dois compostos aqui, ó. Eles são diferentes por quê? Porque ó, esse oxigênio aqui está entre carbono, ó, está entre carbono 1 e 2. Eu vou numerar aqui só para... Mas não é assim que faz a numeração aqui para esse composto não, tá? Ó. Então está entre 1 e 2 aqui o oxigênio. Então a gente vai ter o metoxipropano. Agora, se nós temos aqui o oxigênio no meio, ó, tá entre 2 e 3, ó, a posição do oxigênio é diferente, né? Ó. Então nós vamos ter o etox-etano ou éter-etílico. Então aqui nós temos o caso quando for diferença de posição do heteroátomo, nós teremos, não vai ser isomeria de posição, não confunda, vai ser metameria ou isomeria de compensação, tá? Outro exemplo aqui, ó, se o heteroátomo for um nitrogênio, ó. Veja que o nitrogênio aqui está entre carbono 1 e 2. Aqui ele está entre qual carbono? Entre 2 e o 3, ó, certo? Então, olha, aqui nós podemos ver também que é um caso de isomeria de compensação ou metameria, tá? Continuando, tem outros exemplos aqui, tá? Ó. Aqui é a mesma coisa, você pode ver que está entre 1 e 2, ó. Ali está entre... Opa! Ó, aqui também, ó, a mesma coisa, né? Ó, pode ver, ó, que ali está em uma posição diferente. 1 e 2, ali está entre 2 e 3. E aí a gente vai ter, quando for mudança de posição de oxigênio ou nitrogênio, ou qualquer outro heteroátomo, enxofre, nós teremos essa isomeria de compensação ou metameria. Isomeria de função, você tem que gravar os pares, ó. É tipo assim, são compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas eles são de funções diferentes. Sempre um álcool vai ser isômero de um éter. Sempre, tá? Um álcool vai ser isômero de um éter. Os alcoóis aromáticos podem ser isômeros de éteres aromáticos ou de fenóis. Aldeídos sempre vão ser isômeros de cetona. Ácido carboxílico sempre vai ser isômero de ésteres, tá? E exemplificando aqui, ó. Bora olhar aqui para ver aqui o exemplo embaixo. Ó, esse álcool aqui, ó. Esse álcool aqui é o etanol. Etanol. Esse aqui vai ser o metoximetano. Metoximetano, tá? Metoximetano. Veja que são compostos bem diferentes. Etanol e metoximetano. O nome é muito diferente. Mas eles vão ter a mesma fórmula molecular. Ó. 2 carbonos, ó, C2. 6 hidrogênios e um oxigênio. Tá? Esse aqui também, ó, 2 carbonos. 6 hidrogênios e um oxigênio. Então, se eles têm a mesma fórmula molecular e são compostos diferentes,
eles se diferenciam por função, porque um é álcool, o outro é éter, nós teremos isomeria de função. Gente, álcool é todo composto que vai ter um OH ligado a um carbono saturado. Assim, ó, o que é um carbono saturado? É um carbono que só tem ligações simples. Se um carbono assim tiver ligado a um OH, nós teremos um álcool, tá? Certo? Agora, o éter é quando eu tenho um oxigênio entre dois carbonos. Quando tiver oxigênio entre dois carbonos, sempre vai ser um éter, tá? Certo? Pronto. Então, isso aqui é a isomeria de função, tá? Aí os outros pares, ó, que a gente tem que ver, ó. Um éter, um álcool aromático, ó. Veja que tem um H ligado a um carbono que é saturado. Aí é álcool. Aqui, ó, tem carbono aqui e aqui, ó. O oxigênio está entre dois carbonos. Aí vai ser um éter aromático. E aqui fenol é quando o OH está ligado a um anel aromático, tá? Então a gente tem aqui o fenol. E olha, todos esses três compostos eles têm forma C7H8. Por isso que eles têm o quê? Isomeria de função. Um é álcool, um é éter e outro é fenol. São isômeros porque têm a mesma fórmula, os três. Só que eles são de funções diferentes. Então eles são isômeros de função. Agora aqui eu tenho o exemplo de aldeído e cetona, tá? Sempre o aldeído vai ser isômero de uma cetona. Sempre o ácido carboxílico vai ser isômero de um éster. Só lembrar, aldeído é quando tem dupla OH. Cetona é quando eu tenho carbonila entre dois carbonos, ó, tá? Quando eu for... Aí, ó, ácido carboxílico é dupla OH. E éster é quando eu tenho carbonila e oxigênio entre dois carbonos, tá? Ó. A gente vê que isso aqui está no meio de dois carbonos. Veja aí. Ó. Carbono aqui e carbono aqui, ó. E no meio dupla O. Dupla O. Que a gente diz que é o... Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é bem importante reforçar sempre. Esse aqui esse aqui, ó. Esse grupo aqui, ó. A gente pode escrever assim, ó. CO, tá? CO. E se tiver só, assim, ó. CO, vai ser éster. Se tiver COO, é ácido carboxílico. Tá? Certo? Bora lá. A hitaltomeria, pessoal, é uma condição que ela é transitória, tipo, um equilíbrio químico, né? O que acontece? Ó? Os compostos ficam em equilíbrio, o aldeído se transforma em enol. E depois o enol se transforma em aldeído. Ou então cetona se transformando em enol e enol se transformando em cetona. Quando for assim, tá? Nós estamos diante de uma tautomeria. Olha lá. É assim, ó. Essa ligação, ela vem para cá. Tá? Ela vem para cá. Essa ligação dupla vem para cá. Quando ela vem para cá, o carbono vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, não pode. Aí ela expulsa o hidrogênio por... Ó, pode ver que tá aqui, ó. E a ligação dupla aqui, né? Então, quando isso acontecer, nós vamos produzir um enol. Enol é o H ligado a um carbono que é insaturado. Não vai ser álcool. Álcool é quando o H ligado a um carbono saturado, é álcool. Quando é OH ligado a um carbono insaturado, é enol. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Ó? O enol ele é instável. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio vai puxar essa ligação de volta, e quando ela voltar, ela expulsa novamente o hidrogênio para o lugar que ele estava. E isso fica acontecendo ó, infinitamente, né? O enol se transforma em aldeído, o aldeído se transforma em enol. O enol em aldeído em enol, e assim infinitamente. Nós temos um equilíbrio químico, tá? Quando vocês olharem esse símbolo aqui, você já desconfia de tautomeria, viu? Porque a gente vai ter um equilíbrio químico, tá? Aí, ó, pode acontecer também com cetona, viu? Tá aqui, ó, se quiser dar uma olhada, viu? Tô parando aqui, ó, congela a tela, dá um pause e fica olhando aí para ver com vocês. Sempre vai acontecer a mesma coisa, né? A ligação dupla resolve ir para outro lugar e quando ela vai para outro carbono, ela vai expulsar o hidrogênio. Aí o hidrogênio vai para o oxigênio que estava com a dupla e depois vira enol e o enol, de novo, se transforma em cetona. A cetona se transforma em enol, o enol em cetona. E aí nós temos a isomeria plana, tá? Vamos agora, gente, para a próxima questão ali. Então, na questão 203, os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônio para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório dos próprios feromônios ou de isômeros que apresentem a mesma atividade, certo? Suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural e que seu tautômero seja um potencial substituto. Olha aí, gente. Essa questão aqui vai falar de tautomeria, né? Ó, seu tautômero. Então, tautomeria nós sabemos que é um tipo de isomeria plana, tá? Que inclusive eu acabei de explicar. Ela vai acontecer entre enol e aldeído, né? Os casos mais comuns, ó, enol, aldeído. Na verdade, é o contrário, aldeído e enol, né?
tanto faz, né? Aldeído, enol. Caramba. Aldeído, aldeído, enol. Ou então, cetona, cetona, enol, tá? Então, uma dica seria, será que todos aqui, qual a função? Ó, a função desse aqui, por exemplo, ó, que é o feromônio, né? Ó, a função dele é cetona. Por quê? Porque eu tenho uma carbonila. Opa, não, aldeído. Por quê? Eu tenho esse carbono que tem dupla O, né? Que é a carbonila. Ó. Esse aqui, ó. Deixa eu botar ele de vermelho. Mudar a cor aqui. Aí, tá de vermelho. Pronto. Aí, olha. Esse quando tem carbono com dupla O, entre carbono e hidrogênio, C dupla O H, eu tenho aldeído. Então, esse aqui vai ser esse primeiro caso, né? Aldeído e enol. Certo? Vamos ver aqui, ó. O que ele quer saber. Com base na estrutura química desse feromônio, seu potencial substituto é representado pela substância. Aí tem que A, B, C, D, E. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele e fazer a tautomeria, né, que a gente vai achar o resultado. Então, vamos lá, vou pegar essa fórmula dele aqui, ó, tá? Vou reescrever aqui embaixo. Ó, é tipo um em ao contrário, assim, né? Ah, vamos ver, vou colocar os carbonos todos, ó. 1, 2, 3, para vocês verem. 1, 2, 3. 3 carbonos, aí eu tenho dupla O, H. Não é isso? Ó. Olha lá. Para completar essa cadeia, tem escondido ali o quê? Os hidrogênios, né? Aqui pega 3, ó. 3 mais um, 4. Aqui. 1, 2, ó, pega 2. Isso aqui eu vou colocar aparecendo aqui, ó. Tá? Porque, ó, sempre a tautomeria vai ser o seguinte, ó. A ligação dupla vai se deslocar. Ela tá aqui, ó. Ela vai vir para cá. Certo? Vai vir para cá. Se ela ficar aqui, gente, o carbono que tá... Esse carbono bem aqui, ó. Esse aqui. Ele já tem 4 ligações. Então, com mais uma ligação dupla, ele ficaria com quantas? Com 5. Ó. Então, o que acontece? Como aqui vai... Deixa eu só botar... Aqui, ó. Tá mais em cima aqui. Vou botar um pontilhado, que é onde a ligação dupla vai ficar, né? Aí ele ficaria com 5 ligações, o que não pode. Então, o que vai acontecer, gente, ó? Aí, por isso, como essa ligação dupla que estava aqui vai descer para cá, ela vai empurrar esse hidrogênio bem aqui, ó, para fora. E aí ele vem exatamente para o oxigênio. Aí fica como? Composto formado. Assim. Ó, a gente bota aqui. Se a tautomeria é um equilíbrio. Então acerta em 2 sentidos. Aí vai ficar assim, H3C. Aí C. Aí aqui, ó, H3C, C. Aí CH, né? Ó, H aqui para baixo. E aqui é uma ligação dupla agora, né? Ó, da C. Aí era dupla O, né? Ficou o O. Com um H que veio dali, ó. Veio um H dali, ó. Né? E já estava ali o hidrogênio ali que estava embaixo. Eu posso botar aqui, ó. Tá? Não estou seguindo a geometria molecular aí, que aqui é trigonal. Então, ficaria desse jeito, tá? Agora, por que que tem, ó? Tem a reação acontece no sentido, aqui, ó. Nesse sentido aqui é o sentido 1. Que o aldeído, aqui é o aldeído, vira enol. Agora, no sentido 2, a reação, ó, que é a reação inversa, ela vai ser o contrário. O hidrogênio voltaria, gente, ó, voltaria para onde ele estava, para cá, e a ligação dupla voltaria também para onde ela estava anteriormente. Aqui, ó. Ó. Na verdade, a ligação dupla que volta empurra de volta o hidrogênio. Aí vai formar qual composto? É exatamente o aldeído ali, ó. Vai ser formado novamente. Certo? Então, esse aqui é a tautomeria. Esse aqui, ó, esse aldeído aqui é o propanal. Propanal. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui e colocar o nome dele, ó. Esse aqui é o propanal. 3 carbonos, prop. Só ligações simples entre carbonos an. E terminação al, porque é um aldeído. E ele formou o propenol. 3 carbonos é prop. Aí, como é enol, ó, enol, propenol, tá? Então, o propanal forma propenol. Depois de um tempo, o que vai acontecer? O propenol vai formar novamente propanal. E isso aí é a tautomeria, né? Você vê que não aumenta o número de átomos nem diminui, né? Porque é por isso que eles são isômeros. O propanal e o propenol são isômeros, porque eles são formados pela mesma quantidade de átomos. Mas como é uma isomeria do tipo tautomeria, isomeria plana. Agora, o que a gente tem que fazer é o seguinte. Que vocês estão vendo que está na fórmula de linhas, ó. Então a gente tem que colocar isso aqui na fórmula de linhas, esse propenol.
É só fazer as linhazinhas, gente, ó. Vamos pegar aqui, ó. São 3 carbonos, então, ó, fica assim. 1, 2, 3, certo? E aí vai ter o OH, né? OH, pronto. OH pra ali. E tem uma dupla, não é isso? Uma moça fez. Aí, uma dupla ligação bem aqui, né? Não, peraí, tem um C faltando aqui. Ah, peraí. A dupla está bem aqui. A dupla ligação. É o carbono aqui, ó. Outra aqui, certo? E a dupla. Pronto. Aí a gente coloca, né? A fórmula de linha fica desse jeito aqui, ó. Aí a gente vai ver qual que é mais parecida com essa fórmula aqui, ó. Olha. Deixa eu ver. Essa aqui, por exemplo, tem, ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Não é essa. 1, 2, 3, 4 carbonos, não é essa. Essa aqui tem 3. Mas, ó, Eita, tá que parecido não. loucura. Gente, esse cachorro é Quase ele quebra doido. meu Eu tablet. vou botar ele pra fora. É uma mosca, que ele tá doido aí. Sai, bora. Deixa, vai fazer ele brigar com os outros. Deixa. Não, vou amarrar a boca Pode dele. estressar ele. Porra, tô no meio do vídeo aqui. Bota um pausa aí. Já acho. Ele quase quebra meu tablet. Então, pessoal, a alternativa correta aqui, o cachorro pulou aqui em cima de mim aqui. A alternativa correta vai ser... Só pode ser essa letra aqui, ó. Letra C, ó. Vocês podem ver, ó, que eu posso escrever assim, né? Mas eu posso escrever assim também, ó. Tá? Ó, continua tendo, 3 carbonos, né, ó. E um H, tá? Certo? Então, pode ser assim também. Então, aqui a alternativa correta vai ser a letra C. Continuando. Fazer aqui a próxima questão. Depois desse cachorro ter pulado em cima de mim. É a questão 204. O ácido ricinoleico, um ácido gráfico funcionalizado, cuja nomenclatura oficial é ácido D, aí menos, né? Aí 12, hidroxioctadex cis enóico, né? Esse nome é muito doido. É obtido na hidrólise ácida, ou seja, quebra com molécula de água, né? Hidrólise ácida do óleo de mamona. As aplicações do ácido ricinoleico na indústria são inúmeras, podendo ser empregado desde a fabricação de cosméticos até síntese de alguns polímeros. Para uma amostra de solução desse ácido, o uso de um polarímetro permite determinar o ângulo de... Olha só, gente, o uso de um polarímetro, tá? Permite determinar o ângulo de... Que ângulo é esse, ó? Vamos ver aqui, ó. Ele é... Cadê as dicas? Ó, vocês podem ver que o nome dele, ó, olha só, atenção. D-, tá? D-12 octadex cis 9 enóico, tá? Na verdade, pessoal, o que vai ser interessante pra gente vai ser aquele menos ali, ó. O que a gente vai tirar desse é aquele menos, tá? Esse sinal de menos aí, eu vou explicar pra vocês agora. Eu vou abrir aqui um material pra vocês, pra gente dar uma olhada na isomeria ótica, tá? Aqui, ó. Aí é um polarímetro que falou, né? Vamos lembrar dos termos aqui. Aí, aqui, ó. Isomeria mais pra frente aqui um pouquinho. Pessoal, é o seguinte, ó, isomeria ótica, a gente tem que entender umas coisas. Existem 2 tipos de luz. A luz comum, que é a natural, e a luz polarizada, certo? Olha, a luz comum é essa luz que se espalha, ó, o símbolo dela é esse aqui, ó. Luz natural. Ela se espalha em todas as direções e sentidos. Tá? Ó, essa aqui que é a luz natural, né? Ó, o símbolo dela, que a gente vai representar, a luz natural é essa aqui. Se propaga em todas, se espalha, né, por todo o ambiente. Já a luz polarizada, ela só se propaga em uma direção ou sentido. Pode ser na vertical, pode ser aqui na horizontal. Mas ela não vai se propagar em todas as direções e sentidos, viu? Aqui, ó, luz polarizada a gente representa assim, ó. Só se propaga em uma direção e um sentido, tá? É um raio, tá? Então aqui a luz polarizada e a luz comum. Isso é bem importante vocês entenderem, tá? Aí tem aqui, né, lentes, que são as lentes polaroides, que polarizam a luz, tá? E olha, vamos ver aqui o que acontece, ó. Eu tenho uma fonte de luz, né? Essa fonte de luz vai emitir luz natural, que é não polarizada. Quando ela passa pelo polarizador, ou polarímetro, tá, ó, ela vai sair assim, ó. Viram? Ó? Antes ela era assim, se propagava em todas as direções e sentidos. Agora só se propaga em uma direção e sentido. Então é uma luz polarizada. Então, o que nós temos que saber?
que essa luz polarizada, né, ela vai ser observada assim pelo observador, tá? Aqui nesse outro esquema, a gente vem com a luz comum, né, uma fonte de luz comum, uma lâmpada, ó, a luz comum saindo dela. E aí nós temos o polarizador, polarímetro, né? E olha, vocês estão percebendo que, ó, quando ela sai aqui, ela já sai o quê? Polarizada, né? Ó, luz polarizada. Tava aqui comum, passa por essa lente, que é o polarizador, e fica polarizada. Aqui, gente, dentro tem um tubo com uma amostra. Se essa substância aqui, ela, ó, tá vendo que ela tá assim para cima, ó, nessa direção, ó. Se essa substância, ela mexer, ela girar essa luz polarizada, nós dizemos que ela tem isomeria ótica. Olha aqui, ó. Então, a amostra que tinha aqui nesse tubo, ó, vocês podem ver que ela girou. Olha, ela estava assim antes da luz polarizada, ó, né? Tava assim, ó. E aí ela girou essa luz polarizada, girou assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Girou. Então, se essa substância, essa amostra, girou o plano de propagação da luz polarizada, nós podemos dizer, ó, que ela fez esse desvio. Então, nós dizemos que essa substância bem aqui, essa amostra, tem substância que é oticamente ativa, tá? Então, o que é isso? Substâncias oticamente ativas são substâncias que elas são isômeros muito idênticos em quase tudo. Tem propriedades semelhantes, tem, você já sabe, né? Formado pelo número de átomos, mesmo número de átomos. As cadeias são muito iguais, praticamente. Só que vai ter fisiologias diferentes. Como assim? Os efeitos dessa substância, por exemplo, no organismo, são diferentes. Entendeu? Tipo, vai ter uma substância só, vai ter. Uma substância, ela vai ter vários efeitos no organismo. Essa máquina que a gente está colocando aí, ó, essa aqui, ó, tá? Que é o polarímetro rotacional, certo? É um exemplo de uma máquina que verifica se a substância tem isomeria ótica. Agora a gente tem que saber que existem dois tipos, né, de isomeria ótica, tá? Vou descendo aqui para vocês, ó. Olha, aqui, ó. Nós temos as substâncias que elas giram o plano de propagação da luz polarizada para a direita. Tem um desvio positivo. E a gente diz que é mais, ó, tá? Mais. Então, são substâncias que a gente chama de destrógena, que ela gira o plano de propagação da luz polarizada para a direita, é o sinalzinho. E quando o giro é no sentido anti-horário, tá? A luz passou pela substância, tá no tubo a substância. E ela girar a luz polarizada para a esquerda, no sentido anti-horário, ó, vai ser uma substância levógena menos, tá? Então, gente, é assim. Tem substância que tem a fórmula molecular idêntica, mas elas têm o quê? Elas têm, elas giram o plano de propagação da luz polarizada para a direita ou para a esquerda. Se essa substância girar para a direita, ela é destrógena. Se ela girar o plano de propagação da luz polarizada para a esquerda, ela é levógena. Por exemplo, ó, essa substância aqui, ó, vai dizer que seja a mesma substância, tá? Tinha na época, né, uma substância que o nome era talidomida. Talidomida. Vou usar esse exemplo que é mais icônico. Talidomida, tá? O que acontece? A forma dela D era um remédio, fazia bem para a saúde, curava a depressão pós-parto. Isso aqui lá na época da Revolução Industrial. Então as mulheres sofriam muito com depressão pós-parto, matava as crianças, né? Aí essa substância, a talidomida mais, né, destrógena, ela curava a depressão pós-parto. Só que as mulheres que tomavam esse remédio começaram a apresentar muitos problemas, crianças nascendo com a má formação congênita. O que é isso? As crianças nasciam sem os membros, ó, só com o braço, tá? Ou então nasciam sem as pernas, tá? Então vários bebês nasceram deformados, sem os membros. E descobriram depois de um tempo que as mulheres que tinham essa má formação congênita, os bebês nascendo amputados, quem estava causando isso era a talidomida levógena, tá? A talidomida menos, tá? Então, eles achavam que talidomida só existia uma, porque a molécula é igual, é formada pelos mesmos átomos, mas quando ela foi administrada no organismo, eles descobriram que, na verdade, a talidomida era duas substâncias, né? Tinha uma talidomida D e uma talidomida L. E eles conseguiram diferenciar depois essas substâncias, que eram idênticas, usando o polarímetro. Passaram a luz polarizada e a talidomida D desviava para a direita. E a talidomida L desviava o plano de propagação da luz polarizada para a esquerda. E aí eles perceberam que essa diferença delas não era só com a luz polarizada, era também os efeitos que elas tinham no organismo humano, tá? Então, um caso aqui para vocês perceberem como é importante isso, né? Então, olha, com isso aqui a gente consegue resolver aquela questão ali, ó. Vamos abrir a questão aqui, ó. Então, a substância, ó, D menos, ó, menos 12, pessoal, ó, hidroxideca cis 9 enóico.
Então, gente, esse menos aqui acusa, ó. Menos tem a ver com o quê? Com giro levógeno, tá? Ó. Então, quer dizer que essa substância aqui é um isômero óptico, né? E gira a luz, provoca um desvio, ó, a luz polarizada. Ela vem aqui nesse sentido, né? Ó, tá? Se passar por uma amostra dessa substância, ela vai sair com desvio para a esquerda, tá? Que é o desvio no sentido anti-horário, tá? Então, ó, se desviar para a esquerda, vai ser o quê? Levógeno. É o desvio negativo. Agora, se a luz polarizada vem aqui, ó, passa por uma amostra e o desvio é no sentido horário, desvio positivo, ó, tá? Então, nós temos uma substância que é destrógena. Ela é positiva, tá? Então, é o giro levógeno, tá? Que essa substância bem que causa. A gente olha aqui por esse sinal, tá? Beleza, vamos para a próxima. Pesquisas demonstram que nanodispositivos baseados em movimentos de dimensões atômicas induzidos por luz poderão ter aplicações em tecnologias futuras, substituindo micromotores sem a necessidade de componentes mecânicos. Olha aí, gente, micromotores biológicos, né? Interessante. Exemplos de movimento molecular induzido pela luz pode ser observado pela flexão de uma lâmina delgada de silício, ligado a um polímero de azobenzeno e a um material suporte em dois comprimentos de onda, conforme listado na figura. Conforme a aplicação da luz, ocorrem reações reversíveis da cadeia do polímero, que promovem o movimento observado. Vamos ver que movimento é esse, que polímero é esse. Aqui, vamos lá. Aqui, certo. O fenômeno de movimento molecular promovido pela incidência de luz decorre do... Vamos ver. Qual alternativa seria a mais correta aqui pra gente? Vocês podem ver que a gente tem aqui, ó, duas formas, né? Essa forma aqui, ó. Quando vocês olharem assim, ligação dupla, você já desconfie de isomeria geométrica, tá? Como assim, Augusto? Vamos olhar aqui. Deixa eu abrir o material pra gente olhar a isomeria geométrica rapidinho. Deixa eu ir pra cá. Pronto. Isomeria geométrica, né? Ou então isomeria cis-trans, que eles chamam, certo? Olha, para ter isomeria já sabe, tem que ter o mesmo número de átomos nos compostos. Agora, tem algumas condições, né? Ó, tem que ter, ó, por exemplo, se o composto não tem ligação dupla entre carbonos, ele não vai poder ter isomeria geométrica. Porque, ó, tá vendo? Ó, vai permitir a rotação entre os ligantes. Então, não vai ter isomeria geométrica. Tipo aqui como se fosse uma catraca. Agora, para ter isomeria geométrica, ó, tem que ter uma ligação dupla que vai impedir a rotação. Aí eu vou ter duas formas fixas que eu chamo, ó, a forma cis, quando eu tenho dois ligantes iguais que estão do mesmo lado, é cis. Quando eu tenho os ligantes iguais em lados diferentes, é a forma trans. Então, se eu tenho ligantes iguais do mesmo lado, cis. Se eu tenho ligantes iguais em lados diferentes, eu tenho a forma trans, certo? E para que isso aconteça, tem que ter sempre ligação dupla, tá? Ó, você pode ver que não tem rotação ali. Agora, uma coisa muito importante, ó. Olha só. Aqui nós temos exemplo, né? Ó. Forma cis. Tá? Aqui, ó. Cis, ó. Ligantes iguais estão do mesmo lado. Ó, no mesmo plano. No plano de cima. Aqui eu tenho hidrogênio no plano de cima e no plano de baixo. Então é a forma trans, certo? E é muito importante vocês saberem que, para ter isomeria geométrica, tem que ter os ligantes, ó, do mesmo lado. Ó, os ligantes do mesmo lado tem que ser diferentes, ó. Aqui não podia ser dois cloros ou dois hidrogênios desse lado aqui, porque senão não teria isomeria geométrica. São só essas três condições. Tem que ter ligação dupla, tem que ter um ligante igual de um lado esquerdo e um do lado direito, e do lado dos dois lados, os ligantes têm que ser diferentes, não pode ser ligantes iguais do mesmo lado. Agora, vamos lá para a isomeria, ou para a questão. Nessa questão aqui, vocês conseguem ver que eu tenho uma forma aqui, ó. Essa forma aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, que se a gente pegar essa molécula, traçar um plano aqui, ó. Aí tem os ligantes iguais. Aqui, ó, vocês ó, ligantes iguais estão em planos diferentes, ó, em cima e embaixo. Quando eu tenho essa outra molécula aqui, ó, olha só.
Ó, eu passo o traço aqui, ó. Aí eu tenho os planos, né? Vocês conseguem ver que os ligantes iguais estão do mesmo lado. Então aqui seria uma forma cis e aqui seria uma forma trans, né? Trans. E a gente pode ver que tem uma forma, ó, aqui tava, aqui, ó, tá, eles estão mais próximos, ó. Na forma, nessa forma aqui, ó, eles estavam 420, né, nanômetros. E aí, ó, quando vai para cá, encolhe para 365 nanômetros, tá? Aí depois vai de novo para 420. Depois de 365 para, ou de 420 para 365. Depois 420 para 365, 365 para 420. Fica tipo esticando e encolhendo, tá, gente? E quem faz isso, ó, é a luz. Quando a gente aplica a luz aqui, ó, ela faz essa molécula se movimentar, tá? Quando a luz é de 325, dependendo da intensidade da luz, a molécula vai esticando e vai ficando curta. Estica e encolhe, estica e encolhe. Isso provoca um movimento, né? Por isso que eles dizem, né, que dá para formar micromotores, né, com isso. Então, gente, a reação que acontece aqui, né, só pode ser essa aqui, ó. Isomerização das ligações NN, sendo a forma cis do polímero mais compacta que a trans, ó. A cis vai ser a mais compacta do que a trans, certo? Tá? Então, bem tranquilinha essa questão aí, tá? Então, não tão tranquila, né? Porque geralmente a gente trabalha com carbono, né? E aí, e aqui a gente tá vendo que é com nitrogênio, né? Então, não é tão tranquilo isso. Questão 206. As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como 9-hidroxienóico, 2-enóico. Isso aqui, ó. Enquanto a abelha operária produz o 10-hidroxidec, 2-enóico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Então elas se enxergam por essas substâncias, né? Os feromônios. Pode-se dizer que veem por meio da química. As moléculas dos sinalizadores químicos, tá? Produzidas pelas abelhas rainha e operária, possuem diferença na forma estrutural, forma molecular. Vamos ter que escrever a fórmula, né? Então, bora lá. A primeira que eu vou escrever é... Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Eu vou pegar as substâncias. Vou fazer um esquema aqui. Peraí. Eu vou levar isso aqui para outro lugar para a gente escrever essa molécula, tá? Fica mais tranquilo. Vou deixar isso aqui e abrir de novo. Então, ver aqui qual a página. A modelo de página, vou usar esse quadricular aqui. Para construir a molécula, fica mais fácil. E aí o que eu quero aqui? Uma imagem, que é justamente aquela que eu acabei de pegar ali. Pronto, vou aumentar um pouquinho aqui. Então bora ver qual a substância. A primeira é 9-hidroxidec. Olha, você vai olhar logo esse deck, que é 10 carbonos, viu? Tá olhando aqui esse deck? Olha logo para esse deck, que é 10 carbonos. Então aí vai ser nosso ponto de partida. Então, beleza. 10 carbonos. Então vou colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ixi, a folha não vai dar, gente. Poxa, tô chateado agora. Vou botar assim, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. 10 carbonos, tá? Aí, vou botar aqui a numeração deles, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veja como eu estou construindo essa cadeia. Aí, eu estou construindo 9 hidrox. Quer dizer que no carbono 9, pessoal, vai ter um hidroxila. OH, certo? 9 hidroxi. Aí, ó. Dec, ó, 2En. 2En quer dizer que no carbono 2 vai ter uma dupla. Então, é entre o 2 e o 3. Ó, bem aqui, ó. Ligação dupla. Tá? Entre o carbono 2 e 3. Óico. Esse óico quer dizer que eu tenho um grupo de ácido carboxílico, né?
Gente, é o seguinte, ácido carboxílico, o grupo funcional é dupla O, OH, OH, porque é oico ali. Aí, Augusto, por que que tu colocou bem aí? Olha, porque sempre a numeração vai começar de onde estiver o grupo funcional do ácido carboxílico. Como eu coloquei esse, ó, como esse ali é o 1 e é ácido carboxílico, então o grupo funcional tinha que estar aqui nesse 1, tá? Se eu colocasse desse lado aqui, ó, aqui que ia ser o carbono 1, ele não seria o carbono 10, tá certo? Então bora lá. Aí só completar as ligações, ó, aqui pega uma ligação e esse carbono fica com 4. Esse aqui você pode ver que está com 3 ligações só. Tem que ter 4. Esse aqui tem uma, duas, ó, 3, aí tem que ter 4. Esse aqui tem uma, duas, 3, 4. Esse outro, ó, uma, duas, 3, 4. Uma, duas, aí, 3, 4. Uma, duas, aí, 3, 4. Apaga esse negócio. Aqui, ó, uma, duas, aí, 3, 4. Uma, duas, 3, aí pega uma pra cá, 4. E esse aqui é aquele carbono da ponta, né? Pega 3 hidrogênio. Vai botar só o quê? Eu vou botar só H3, ó. Vou botar só H3. H3, certo? Então, essa aí é uma das moléculas, né? Agora a gente vai ter que escrever a segunda molécula. Pra gente poder comparar elas e ver se elas são isômeros e são isômeros de quê. Na verdade, ele já fala aqui, deixa eu ver, que elas são isômeros, deixa eu ver. Ó, na questão ele já fala que são isômeros. Só tem que saber de quê. Agora eu vou fazer essa aqui, ó, 10, né? Ó, você já vê aqui que tem DEC, né? DEC, ó. Então é 10 carbonos também. Para fazer aqui mais embaixo, ó. 10 carbonos aqui. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou numerar essa cadeia. Vou botar outra cor aqui que eu sei que por ruim de olhar na outra. Vou dizer que esse aqui é o 1, esse aqui é o 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 carbonos, por isso que é DEC. Agora vamos colocar as coisas, né? 9 hidróxido. Então quer dizer que no carbono, ó, naquele carbono ali, ó, no 9 eu vou ter um hidróxido. Ó, carbono 9. 9 hidróxido. Aí 2N. Quer dizer que entre o carbono 2 e 3, ó, eu vou ter uma ligação dupla. Porque, ó, a posição é 2 ou 3, Augusto? O menor número. Então, é posição 2, tá? Ele tá entre 2 e 3, então a posição é 2. É o menor número sempre. Aí aqui nós temos óico de novo, ó. Então, a função é a mesma, né? Ó. Então, o óico vai ser dupla O, que é ácido carboxílico. Dupla O, OH, tá? O HO e OH fica a mesma coisa. Aí eu vou completar aqui, gente, as cadeias. Ó. Aqui pega uma ligação só. Esse aqui, ó, tem 3, ó. O que faltar de ligação, eu vou botar logo aqui entre os carbonos, ó. Aí para vocês entenderem, o que faltar de ligação, nós completamos com hidrogênio, ó. Aqui, por exemplo, ó, pegar um hidrogênio. O que acha isso? Aqui. Ó, aqui pega um hidrogênio para ficar com 4. Aqui tem 3, pega 1. Aqui tem 2, pega 2. Ó, posso botar só H2. Aqui já tem 2, pega mais 2. Aqui, 2 ligações. Aqui, 2 ligações. Aqui, 2 ligações. Certo? Ó. E aqui, ó, tem 1, 2, 3. Então, mais uma ligação. Aqui, 1, 2, 3. Aqui, ó, uma. Aí vamos pegar mais 3, né? Então, H3, certo? Beleza, vamos ver então o que tem diferente nessas duas moléculas, comparando aqui, certo? Vamos ver aqui, ó. No carbono 9, aí, pessoal, ali é 10 hidróxido. No segundo é 10 hidróxido, então quer dizer que esse OH aqui, ele está nesse carbono bem aqui, ó. Nesse aqui, ó. Né? E eu botei, ó. Então eu vou tirar o hidrogênio daqui, ó. Que não pode ter, só pode ter 2 hidrogênios. E ali falta um, ó. Então fica claro pra gente que o que tá diferente aí, ó, é que é a posição da hidroxila. A hidroxila aqui está no carbono 10. Ali ela está em qual carbono? A hidroxila está no carbono 9. Ó. Aqui está no 9. Ali está no 10. Então, a gente pode perceber que isso aqui é isomeria plana de posição. Vamos ver se tem essa resposta lá. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui é a lista.
Isomeria plana de posição. Porque a posição é diferente, né, dos... Então, elas são diferentes em quê? Na fórmula estrutural, fórmula molecular, identificação dos tipos de ligação, contagem do número de carbonos, identificação dos grupos funcionais. Não, então é justamente na fórmula estrutural, né? Porque elas têm isomeria de posição, né? Tem fórmula estrutural diferentes, tá? Beleza? Aí essa questão 7 aqui, ó. Vamos ler ela. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua forma estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São chamados isômeros, como listados ou ilustrados nas estruturas. Os isômeros, ó. Duas moléculas que são isômeros, né? Aí, beleza. Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria. Qual é ótica? Ótica de função, de cadeia, de geométrica, de compensação. Primeiro, vamos analisar se é ótica. Para ser ótica, tem que ter carbono assimétrico, carbono quiral. O que é um carbono quiral? Carbono assimétrico. É o carbono que tem 4 ligantes diferentes. Ó. Aqui liga um ar, aqui liga um gatinho, aqui ele vai estar ligado a uma baleia, aqui ele vai estar ligado a um osso. Pronto. Ou seja, se ele tiver 4 ligantes diferentes, ele vai ser um carbono quiral ou assimétrico, viu? E toda molécula que tem esse carbono aqui que é quiral ou assimétrico é uma molécula que tem isomeria ótica. Vamos ver aqui, ó. Esse carbono aqui está bem na ponta, né? Vou analisar aqui logo essa molécula, essa primeira aqui. Se ele tem, ó, uma ligação só que está aparecendo, quando está escondido, sempre as ligações que estão escondidas são com hidrogênio. Olha aí. Então tem 3 ligantes iguais. Então esse carbono não é um carbono assimétrico nem quiral, tá? Não é. Aqui, ó, vamos ver bem aqui, ó. Esse carbono bem aqui no meio. Opa. Aqui, ó. Esse carbono aqui, olha, tem uma ligação para cá que é com um CH3. Bem aqui, ó. O CH3 ou H3C, mesma coisa. Ó, então tem uma ligação para cá com ele, tem uma com H e para esse lado tem. Mas só tem 3 ligações aparecendo aí. É porque tem uma ligação que está escondida que é com quem? Uma ligação que está escondida que é sempre a que está escondida é com hidrogênio. Então esse carbono tem 4 ligantes diferentes, pessoal. Hidrogênio, um grupo carboxila, um grupo hidroxila e um metil. Então, esse carbono aqui é um carbono quiral, ou assimétrico. Então, essa molécula tem o quê? Isomeria ótica. A alternativa correta é a letra A. Tá? Então, nem precisou a gente verificar. A função é a mesma. Ó. Os dois são ácido carboxílico e álcool. Né? Então, não é isomeria de função. As cadeias também, etc. E, gente, agora a gente faz a última aqui dessa revisão. E eu vou desejar sorte para vocês, tá? Vai dar tudo certo. Vamos lá. Na hidrogenação é a reação, adição de hidrogênio, viu, pessoal? É muito usado. Na hidrogenação parcial de óleos vegetais, que é usado para produzir a manteiga, a margarina, tá? A margarina, né? Que se é óleos vegetais, é margarina. Então, eles pegam óleo de soja, adiciona gás hidrogênio nele, né? Faz a reação, né? Usando o lítio, algum metal como para adicionar os hidrogênios, né? E quebrar ligações duplas. Então, depois eu vejo isso aqui melhor. Então, na hidrogenação parcial de óleos vegetais efetuada pela indústria alimentícia, ocorrem processos paralelos que conduzem à conversão das gorduras cis em trans. A gordura cis vira gordura trans. Né? Diversos estudos têm sugerido uma relação direta entre os ácidos graxos trans e o aumento do risco de doenças vasculares. Então, quer dizer que as gorduras trans são as vilões para a saúde, né? Qual tipo de reação química a indústria alimentícia deve evitar para minimizar a obtenção desses subprodutos? Olha, se é gordura cis, que é a boa, que vira trans, então a gente vai lembrar o quê? De isomeria geométrica, né? Isomeria geométrica. E, gente, essa reação que acontece do cis se converter em trans é uma reação de isomerização, tá? Então é isso aí. Boa sorte. Valeu, galera.